O que acontece quando a velocidade absoluta bate de frente com o poder supremo? De um lado, Minato Namikaze, o relâmpago amarelo, do outro, Madara Uchiha, o hater número 1 de figurante. E no vídeo de hoje, vamos colocar frente a frente essas duas lendas e ver quem venceria uma luta. As versões analisadas vão ser ambos no Edo Tensei e a luta vai acontecer em um cenário neutro, beleza? Então bora lá. Comparativo técnico. Força, Minato. O Minato, em sua forma base, não teve nenhum feito de força impressionante. Afinal, o estilo de luta dele é focado na letalidade, velocidade e precisão. Porém, ele tem duas transformações que dão power-up na sua força. A primeira é o modo Sennin perfeito, que o coloca em um patamar de força parecido com o Naruto Sennin e o Jiraiya Sennin, que tinham força suficiente para jogar invocações para longe. Já a sua segunda transformação é o manto de chakra da Kurama no nível 2, e aqui ele muda totalmente de patamar. Com essa transformação, ele tem acesso total a metade do chakra da Kurama e tem todos seus atributos aumentados. E aqui dá para levar como base o Naruto no MK1 e no MK2, sendo que o Naruto no MK1 disse que estava mais forte que sua versão Sennin que enfrentou o Pen. E lembrando que esse Naruto do MK1 estava nerfado após usar centenas de clones e mandá-los para o campo de batalha. Força, Madara. Por mais roubado que o Madara pareça, ele carece de feitos de força física pura, mas isso não significa que ele é fraco. Nós vimos ele embolachando os Handles da Aliança Shinobi Ninja com vontade. Além disso, ele conseguia lutar contra o Hashirama na forma base e contra o Hashirama no modo Sennin, e só isso já coloca ele em um patamar bem alto. Ele ainda tem as células do Hashirama que aumentam todos seus atributos. E vamos ser sinceros, galera, com os dois na forma base, o Madara leva com folga. Mas ao ativar o MK2, o Minato supera o Madara e muito. E por isso, aqui eu vou dar o ponto para o Minato. Velocidade, Minato. O Minato é um ninja extremamente veloz, mesmo sem usar o Hiraishin. Com sua velocidade corporal pura e sem nenhum boost do manto de chakra, ele foi capaz de salvar o Naruto do ataque do Obito e conseguiu salvar o Kakashi nessa cena aqui contra o Mahiro. E lembrando que o Chidori deixa o personagem mais rápido e esse feito do Minato foi de velocidade pura. Além disso, ele conseguiu atravessar o País do Fogo, saindo de Konoha e chegar até o campo de batalha na quarta grande guerra ninja em uma noite. Já ao ativar o manto de chakra no nível 2, a velocidade dele fica equiparada ao Naruto com seu manto de chakra no nível 2. E esse Naruto já era mais rápido que o Haikage. E lembrando que aqui é velocidade e não teletransporte. Por isso eu não mencionei o Hiraishin, beleza? Velocidade, Madara. O Madara também é um ninja extremamente rápido, se equiparando ao Hashirama em velocidade. Porém, ele não é um velocista como Minato e o Haikage, tendo dificuldades para acompanhar a velocidade do quarto Haikage A, precisando usar seu Sharingan para acompanhar ele. E aqui não tem discussão, nesse top o Minato leva com folga. E para quem quiser assistir, eu fiz um vídeo sobre os ninjas mais rápidos de Naruto, tá aparecendo aí no card. Resistência e defesa, Minato. Por ser um Edo Tensei e ter chakra infinito, em tese ele teria uma resistência infinita, se regenerando de qualquer dano fatal e tendo uma regeneração passiva de chakra. Já sobre a defesa dele, ele tem um manto de chakra da Kurama no nível 2 que dá um up na sua defesa, e ele tem a transformação Biju que ele pode usar para se defender também. Resistência e defesa, Madara. Como eu disse mais cedo, por ser um Edo Tensei, em tese, ele tem uma resistência infinita, tendo regeneração de chakra, não cansando e etc. Porém, ele tem uma vantagem em relação ao Minato, que são as células do Hashirama, que dão um up em todos seus atributos, como a resistência dele. Já sobre a defesa, ele literalmente tem a defesa absoluta, o Susanoo. E aqui, o ponto claramente vai para o Madara, porque apesar do Manto Chakra dar um certo nível de defesa, ele não se compara com o Susanoo e suas variações. Chakra, Minato. O Minato tem uma reserva de chakra interessante, conseguindo usar o Hiraishin consecutivamente, além de conseguir teletransportar Bijudamas usando o Hiraishin. E ele tem simplesmente metade do chakra da Kurama, a Biju mais forte, selado dentro dele, além da regeneração passiva de chakra do Edo Tensei. Chakra, Madara. O Madara tem uma reserva de chakra natural extremamente alta, e se a gente forçar um pouco a barra, dá para equiparar a reserva de chakra dele com a do Hashirama. E novamente, por ser Edo, ele tem uma regeneração de chakra e blá blá blá. E aqui eu vou dar um empate técnico. Afinal, os dois são Edo Tenseis, e apesar do Minato ter metade do chakra da Kurama selado nele, o Madara tem as células do Hashirama e tem uma reserva de chakra naturalmente alta. Então nesse tópico eu vejo os dois equiparados.
Kei de batalha, Minato. O Minato é um dos maiores gênios da história de Konoha. Ele é extremamente analítico, frio e calculista. E como prova disso, ele conseguiu desvendar o funcionamento do Kamui em segundos e ainda por cima conseguiu bolar um contra-ataque perfeito para o Kamui. Kei de batalha, Madara. O Madara foi criado na guerra desde criança. Ele tem décadas de experiência em batalha, liderando o clã Uchiha e orquestrando praticamente toda a desgraça que aconteceu em Naruto. Além de conhecer uma porrada de jutsus do mundo ninja. E os dois são gênios, um pela dedução rápida e o outro pela vasta experiência em batalha. E aqui eu vou dar o ponto para o Madara, porque na minha humilde opinião, no quesito de Kei de batalha, eles não são tão diferentes assim. Porém, a experiência do Madara iria fazer a diferença. Jutsus e versatilidade. Minato. O arsenal do Minato é composto pelo Hiraishin, Rasengan e suas variações, Bijudama, modo Senin, invocações, clones da sombra, manto de chakra da Kurama, transformação Biju e pelos seus selamentos como ceifeiro da morte e etc. Jutsus e versatilidade. Madara. Já o Madara tem uma porrada de jutsus, e aqui eu vou dar uma resumida para não ficar muito longo. Ele pode usar os 6 caminhos do Rinnegan, clones da sombra, Susanoo, ele pode usar o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, assim como suas habilidades básicas, como a previsão e leitura de jutsus e movimentos, além dos genjutsus do Sharingan. Ele também consegue usar o Mokuton em um nível similar ao do Hashirama, como dragão de madeira, clones de madeira, pólen venenoso e etc. Além de seus jutsus elementais, com destaque para o Katon. E chega a ser covardia comparar o arsenal do Madara com o do Minato. E aqui não tem discussão, o Madara leva com folga. Antes de bater o martelo, eu vou falar o que não funcionaria nessa luta. Primeiro de tudo, vamos descartar o taijutsu dos dois. Na minha opinião, com os dois na forma base, o Madara teria uma vantagem grande em relação ao Minato, por causa da sua experiência e do seu Sharingan. Mas como os dois são Edo Tenseis, qualquer dano sofrido por eles seria regenerado quase que na hora, além de nenhum dos dois ter um taijutsu poderoso ao ponto de conseguir finalizar o outro, tirando que o Minato não é muito da trocação franca, com ele preferindo usar o Hiraishin em combinação com sua kunai e o Rasengan. Ele é literalmente poucas ideias. Já se ele ativar o MK2, eu acredito que o Madara teria dificuldades para acompanhar a velocidade dele, mas aí ele poderia se defender com Susanoo e etc. Então por isso, a gente pode descartar o taijutsu. Sobre o Madara, nós podemos descartar os genjutsus do Sharingan. Afinal, como o Minato é um Jinchuriki perfeito, os genjutsus não teriam efeito nele, pois bastaria a Kurama tirar ele do genjutsu e GG. Também podemos descartar o Katon dele, que apesar de ser bem poderoso, não teria efeito nenhum no Minato, porque além dele ser um Edo Tensei, ele ainda tem um manto de chakra da Kurama que defenderia ele do fogo. E caso falem que não, basta olhar a luta do Naruto contra o Sasuke, em que o Katon do Sasuke foi inútil contra o manto de chakra do Naruto. Além disso, com esse mesmo manto, a aliança Shinobi Ninja foi capaz de resistir a um tempente do Jubi. Então, por ser uma versão superior desse manto de chakra, o Minato com certeza conseguiria resistir ao Katon do Madara, além dele conseguir esquivar com velocidade ou com Hiraishin. Continuando nesse tópico, podemos eliminar os golpes físicos do Susanoo inicial, como os golpes de espada e as Magatamas do Susanoo, além de alguns caminhos do Rinnegan, como o caminho Ashura, Animal e Naraka, que seriam basicamente inúteis contra o Minato. Afinal, ele conseguiria counterar o golpe de todos eles usando o Hiraishin ou sua velocidade. E por último, o Shibaku Tensei. O Minato conseguiria fugir dessa técnica usando o Hiraishin ou destruindo o núcleo do jutsu. Então, ele só serviria de distração. Já sobre o Minato, nós podemos descartar as invocações, que seriam totalmente inúteis contra o Madara, assim como o modo Senin dele. Afinal, como o próprio Minato falou, ele demora muito para entrar no modo Senin e não consegue manter ele por muito tempo. Além disso, podemos descartar o Rasengan e suas variações, como o Choudama Rasengan e o Rasengan comum, até porque o Madara conseguiria absorver essas duas técnicas usando o Rinnegan. Ele também conseguiria se defender com o Susanoo ou repelir o ataque com o Shira Tensei, e esses jutsus só seriam úteis em combinação com o Hiraishin, assim como os jutsus de selamento dele. Afinal, o Minato precisaria fazer com
contato físico com Madara para usar os selamentos, e isso seria facilmente counterado pelo Susanoo, por um clone de Madeira ou pelo Shira Tensei. Então aqui dá para descartar todos os selamentos, inclusive o Ceifeiro da Morte. A gente também pode descartar a transformação completa em Biju e as Bijudama. Se o Minato usar a transformação em Biju, o Madara poderia usar seu Susanoo perfeito ou Mokuton, usando o dragão de madeira que mobiliza e suga o chakra das Bijus. E aqui eu estou sendo generoso, fazendo ele usar um por vez, porque nada impede ele de usar os dois ao mesmo tempo. E se o Minato tentar usar a Bijudama, o Madara poderia defender o jutsu com seu Susanoo com Mokuton ou repelindo com o caminho Deva. E por falar nele, o Madara poderia usar o caminho Deva, podendo puxar ele para fora da Kurama e até mesmo puxar o Minato em direção a ele e usar suas estacas para imobilizá-lo, ou o caminho humano para absorver sua alma. Mas chega de enrolação, porque o vencedor é o Madara. Rapaziada, aqui não tem discussão, o Madara é praticamente um counter natural do Minato. Ele pode literalmente responder a tudo que o Minato fizer, e eu acho que ele venceria só na base da madeirada. Lá ele, o Madara pode usar o Mokuton para prender e absorver o chakra do Minato ou da Kurama, impedindo ele de acessar o manto de chakra ou a transformação em Biju. E claro, o Minato conseguiria fugir usando o Hiraishin, mas ele pensaria duas vezes antes de usar a transformação Biju. Além disso, ele pode usar o pólen venenoso contra o Minato, cobrindo o campo de batalha inteiro, obrigando o Minato a usar a transformação Biju para fugir do raio de alcance da técnica. E caso ele não faça isso, ele seria finalizado pelo pólen venenoso. Ele pode usar o caminho Deva para atrair o Minato em direção a ele e usar suas estacas para imobilizá-lo, e depois usar o caminho humano para puxar sua alma. E caso ele queira, ele pode simplesmente descer o cacete no Minato usando clones de madeira em combinação com seu Susanoo, ou usando o Susanoo perfeito em combinação com os poderes dos 6 caminhos. Ele pode usar o Mokuton e criar uma porrada de árvores e raízes, como ele fez nessa cena aqui. Ele poderia voar com seu Susanoo perfeito e invocar um meteoro, poderia reunir todas as kunais do Minato em um único lugar e destruir elas, e etc. Ele literalmente tem resposta para tudo que o Minato fizer. Claro, seria chato conseguir capturar e finalizar o Minato por causa do Hiraishin, mas o Madara conhece bem essa técnica e só seria questão de tempo até o Madara conseguir finalizar ele. E sinceramente, o Minato só conseguiria fugir. Ele não conseguiria fazer absolutamente nada contra o Madara. Mas e aí, concordou comigo ou falei muita besteira? Curtiu? Dá um like ou comenta qualquer bobagem pra me ajudar. E antes de terminar o vídeo, eu queria a opinião de vocês. Como que vocês preferem um vídeo de luta? Nesse formato aqui ou no outro que eu imagino e narro a luta? Sinceramente, eu prefiro esse daqui, porque ele é menos trabalhoso e com ele eu consigo postar um vídeo por semana. Já no outro eu levo mais de uma semana pra postar, porque demora muito pra editar, fica muito comprido e eu não sei editar direito, então demora mais ainda. Mas é isso, obrigado pra quem assistiu até aqui e até mais, falou!